Glória a Jesus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos gratos a Deus por esta oportunidade e quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, em nome de Jesus. Peço que a igreja, por gentileza, abram vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. Glória a Deus. Quem estiver com dificuldade de encontrar, peço que a pessoa que esteja ao lado ajude o seu irmão a encontrar em nome de Jesus, para que possamos fazer uma leitura com todos os irmãos. Todos encontraram, digo amém. Amém. Esse amém foi fraco. Todos encontraram, digo amém. Amém. Glória a Deus. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos as coisas que nos são dadas por Deus. Versículo 13. Destas coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, visto que estas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, conquanto ele mesmo não seja discernido por ninguém. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem diz amém? Amém. Vamos estar orando mais uma vez. Nosso pastor já orou, mas peço a sua permissão para orar mais uma vez em nome de Jesus. Deus amado, Deus, te pedimos nessa noite que o teu Espírito Santo me ajude a ministrar essa palavra, me dê conhecimento, sabedoria, discernimento, para que da minha boca saia as palavras que tu queres falar com a tua igreja nessa noite, Senhor. Deus, manifesta o teu poder durante a pregação da palavra, Senhor, que vidas sejam impactadas aqui nessa noite, que vidas sejam libertas, Jesus, que vidas sejam salvas pelo poder da tua palavra. Ó Deus, também visita cada um daqueles que estão nos assistindo, Senhor, pela internet. Abençoa a vida de cada um, Senhor, como tu tens abençoado, para a glória do teu nome, Senhor. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Igreja, antes de entrar no texto, eu queria fazer um breve comentário com a igreja nessa noite. Nessa tarde eu estava assistindo um filme pela Netflix, e o nome do filme é A Caminho da Fé. Aparentemente nós imaginamos que seja um filme cristão, um filme de edificação espiritual para nossas vidas, mas eu me sinto na obrigação de orientar os irmãos, porque muitas pessoas se aproveitam do Evangelho para
inverter as palavras e ensinar a doutrina de demônio, como o próprio apóstolo Paulo falou através das suas cartas. E nesse filme fala a respeito de um pastor da mesma linhagem que nós somos, né? Nós nos consideramos meio que pentecostal. Eu não sou muito de acordo com essas coisas, até porque a palavra de Deus é uma só. Mas, para encurtar o assunto, esse pastor, ele era tremendamente usado por Deus, e foram fatos reais. É um filme baseado em fatos reais. E esse pastor, ele iniciou o caminho da fé, pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E certo dia, ele, ao ver uma reportagem a respeito de muitos africanos que estavam morrendo naquela época, ele ficou se perguntando a Deus a respeito da salvação deles, se eles tinham salvação ou não. Aí quando ele foi orar, ele disse que na oração ele ouviu a voz de Deus. E quando ele disse que ouviu a voz de Deus, ele disse que Deus falou para ele que todos são salvos, independente da fé, independente de religião, independente de qualquer coisa, por causa do sacrifício. E durante essa pregação, essa ministração, ele usa o texto que até o nosso pastor Fagner ele citou nessa noite, lá em 1 João. Eu peço que a igreja abra lá em 1 João, em nome de Jesus. Logo após nós iremos voltar para o texto. Primeira João, capítulo 2, que diz o seguinte: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. No filme ele cita esses versículos como uma prova, né, da parte dele, dizendo que toda a humanidade é salva pelo sacrifício de Cristo. Mas se a gente analisar todo o texto, olha o que é que diz a partir do versículo 3. Nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, o próprio capítulo de 1 João, ele fala a respeito de salvação, mas essa questão aqui de que a salvação era para todo mundo, não significa que os incrédulos, ou aqueles que servem a outras doutrinas, outros deuses, eles vão poder gozar da salvação. Pelo contrário, para que possamos obter a nossa salvação, é necessário que a gente venha, primeiramente, ter fé no nome de Jesus Cristo, confessar, pedir perdão pelos nossos pecados e servi-lo. E não podemos nos embaraçar com doutrinas demoníacas, porque um simples filme como esse tem a capacidade de desviar uma pessoa da palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que se eu não tivesse conhecimento da palavra de Deus, eu iria seguir o pensamento que eles expressam no filme, porque é um filme muito bem feito, mas que faz com que a gente se desvie da verdadeira palavra de Deus.
porque a palavra de Deus é uma só. E a palavra de Deus, ela não nos traz dúvidas a respeito da salvação. Amém, igreja? Então que a igreja venha vigiar em nome de Jesus, porque muitas falsas doutrinas, muitas pessoas influentes. Ele era um pastor muito influente naquela época, participava de conferência, participava ele era como se fosse um missionário e pregava em várias igrejas. E no filme é relatado que ele participou de uma assembleia, uma reunião em que os bispos, os pastores daquela época expulsaram ele, porque não aceitavam essa falsa doutrina da parte deles. Mas no decorrer do filme, no final, nós vamos ver que ele continuou na sua linha de pensamento, e hoje ele é muito assistido por pessoas do lado homossexual, né, alguns judaizantes, né, pessoas que são do judaísmo, e ele continua pregando dessa forma. Se os irmãos tiverem interesse, depois é só dar uma pesquisada, mas tenham cuidado para não acreditar em falsas palavras, amém? Voltando para o texto em 1 Coríntios, capítulo 2. É necessário a gente alertar a igreja a respeito dessas coisas, porque uma pessoa nova convertida, por exemplo, ela é levada por qualquer doutrina. No capítulo 2, igreja, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele começa a falar a respeito de coisas espirituais, né? E sabemos que a carta aos Coríntios, você vai observar que no decorrer de todos os capítulos, o apóstolo Paulo, ele se preocupa com as condições espirituais da igreja, se preocupa com falsas doutrinas, e ao mesmo tempo ele corrige. Ele se preocupa com os padrões cristãos da vida cristã e estabelece aquilo que Deus realmente havia revelado através do seu Espírito. Ele também fala sobre casamento cristão, fala sobre a liberdade que nós temos em Cristo, fala também sobre a adoração, fala sobre os dons espirituais e como praticá-lo. E também vamos observar que no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele também fala a respeito da ressurreição, né, e de como vai ser aquele processo dos mortos que hão de ressuscitar, e juntamente com eles nós seremos arrebatados. E voltando para o capítulo 2, nós podemos observar a maneira em que o apóstolo Paulo, ele fala com os irmãos de Corinto. Consequentemente, essa palavra, ela serve para nossas vidas aqui nessa noite, porque ele fala de coisas espirituais, e ele diz que para que um homem seja um homem espiritual, é necessário que ele possa ter comunhão com Deus, para que ele possa discernir as coisas que são de Deus, porque vivemos numa época, igreja, em que muitas pessoas, muitos falsos mestres estão seguindo a sua linha de pensamento, estão seguindo a sua própria doutrina, estão seguindo a sua própria maneira de agir, e se esquecem da palavra de Deus, se esquecem da doutrina pregada pelos apóstolos mediante o Espírito Santo do Senhor. Se a gente observar lá no capítulo 14 de João, vamos observar que Jesus, ele diz que o Espírito Santo que havia de vir, ele viria
para nos lembrar das palavras ditas por Jesus e ao mesmo tempo ele nos ensinaria. Mas muitas pessoas hoje em dia não querem ter comunhão com Deus. Muitas pessoas hoje em dia não querem buscar as coisas que são do alto. Muitas pessoas hoje em dia não querem seguir a sã doutrina. Muitas pessoas hoje em dia querem escolher denominações. Não, eu vou para a denominação A, porque lá é liberal. Lá eu posso usar short, mini saia. Eu vou para aquela denominação, porque lá as coisas é mais estreita. Tem que usar vestido, tem que estar de paletó, até para dormir tem que estar de calça. Então são muitas doutrinas ensinadas por homens. Tem aqueles que prendem muito, tem aquele que libera muito, tem aquele que vai pela palavra e tem aquele que ou ultrapassa ou diminui aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então devemos estar bem atentos ao que diz as Sagradas Escrituras, para que a gente não venha a ser levado por tantos ventos de doutrinas que existem por aí. Se não me falha a memória, até o nosso pastor, o senhor publicou um dia desse, falando que a palavra é uma só, né? Independente de denominação, independente de qualquer coisa. Então a igreja nessa noite tenha a consciência que nós devemos seguir aquilo que está na palavra de Deus e não aquilo que denominações ensinam. Amém, igreja? Porque tem muitas pessoas que inventam. O Evangelho de Cristo, ele é simples, não precisa de muita coisa. E o texto aqui no versículo 9 do capítulo 2, o apóstolo Paulo ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Observe também aqui no versículo 14, dizendo o seguinte: mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem atendê-las, visto que estas são discernidas espiritualmente. Nós estamos passando por um momento dias tão trabalhosos, em que as pessoas não creem mais no batismo no Espírito Santo. As pessoas não creem mais que o Espírito Santo nos usa através dos dons de cura, de profetizar. E tudo isso, o apóstolo Paulo, ele orientou os irmãos daquela época, assim como a palavra nos orienta nessa noite, a buscarmos pelas coisas espirituais, a termos prazer para sermos usados por Deus, termos vontade, aleluia, de buscar a presença de Deus cada dia mais, para que através da palavra de Deus nós tenhamos discernimento daquilo que não vem e das coisas que vêm da palavra de Deus. E se a gente for observar no decorrer do livro de Atos, vamos observar lá no capítulo 16, no momento em que o apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus, e tinha uma mulher com o espírito de adivinhação. E o apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus. O texto diz que ela dava grandes lucros para os seus patrões. Por quê? Porque várias pessoas vinham ao seu encontro, pedindo para que ela adivinhasse o que iria acontecer, adivinhasse uma série de coisas que estava acontecendo na vida dessas pessoas. E o apóstolo Paulo, ao chegar naquela localidade, ele pregava a palavra de Deus. O texto diz que essa mulher estava com o espírito de adivinhação. E o interessante de tudo, igreja, é que essa mulher chegava diante de Paulo e dizia: esses homens são verdadeiramente
servos do Deus Altíssimo. Veja que ela elogiava o apóstolo Paulo. Veja que, aleluia, ela fazia de tudo para demonstrar um certo afeto pelas pregações de Paulo, pela maneira que Paulo se comportava. Mas ela insistiu tanto em repetir aquilo várias vezes, que o apóstolo Paulo, com discernimento da parte de Deus, ele disse: essa mulher está endemoniada. Aí, no mesmo instante, ele disse: eu te repreendo no nome de Jesus. E o texto diz que aquele espírito maligno saiu daquela mulher. Em determinadas ocasiões, eu não lembro o nome do indivíduo, mas o apóstolo Paulo estava pregando para uma certa autoridade. Isso está relatado no livro de Atos. Depois, quando eu lembrar, eu digo para a igreja. O apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus. Aleluia. E quando ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava pregando para uma certa autoridade daquela localidade. E quando ele estava pregando, outro homem que estava possesso com um demônio tentava ofuscar a pregação de Paulo, tentava atrapalhar as pregações de Paulo. Era Paulo pregando de um lado e essa pessoa, aleluia, dizendo: não é desse jeito não, tentando fazer com que as palavras de Paulo se tornassem mentira. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele repreendeu aquele mal. E se não me falha a memória, aquele rapaz ficou mudo por um certo tempo. Pastor Fagner pode me corrigir. E ele ficou mudo por um certo tempo. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade da parte de Deus. E nos últimos dias nós vemos muitas pessoas que pregam, vemos muitas pessoas que profetizam, muitas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas essas pessoas são carnais. Como é uma pessoa carnal? Você vai observar no capítulo 5. Aleluia. No capítulo 5 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele estava falando a respeito de uma imoralidade que estava lá na igreja em Corinto. Porque chegou a certo ponto, igreja, de um rapaz começar a ter relação com a sua própria madrasta, a esposa do seu próprio pai. E os irmãos daquela época, eles estavam como se nada estivesse acontecendo. Era uma igreja cheia de dons espirituais, mas ao mesmo tempo uma igreja carnal. Aí o apóstolo Paulo, ele diz: eu queria trazer, aleluia, um manjar para vocês. Eu queria trazer uma comida sólida para vocês. Mas eu vejo que vocês são carnais. Vocês se comportam como criança. Vocês agem como criança. Não querem crescer na fé. Mas eu queria o crescimento espiritual de vocês. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja em Corinto. Uma pessoa espiritual, igreja, não é aquela pessoa que sai marchando no reteté, não. Uma pessoa espiritual não é uma pessoa que sai profetizando. Uma pessoa espiritual não é aquela que apenas Deus se utiliza dela para curar uma pessoa, não. Uma pessoa espiritual, ela é cheia da graça de Deus. Uma pessoa espiritual, ela não tem inveja do seu irmão. Ela não causa dissoluções no meio da igreja. Essa pessoa espiritual não entra com fofoca no meio da sua parentela, no meio da igreja, seja lá onde for. Uma pessoa espiritual é aquela pessoa cheia das virtudes do Espírito Santo.
Para que sejamos espirituais, igreja, não é necessário que Deus venha se utilizar de nós para curar alguém. Não é necessário que Deus se utilize de nós para profetizar, para pregar, seja lá o que for. Mas uma pessoa espiritual é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que sabe controlar suas emoções. É a palavra da fofoca chegar na ponta da língua, ela segurar e dizer: eu não vou falar não, porque eu sou espiritual. Eu não vou matar o meu irmão na fé não, porque eu sou espiritual. Eu não vou falar mal do pastor não, porque eu sou espiritual. E se ele estiver fazendo algo de errado, eu vou chamar ele separadamente, vou dizer: meu pastor, eu analisei isso e isso. Meu diácono, eu analisei isso diante da palavra, você pregou de uma forma errada. Isso é a pessoa ser espiritual, mas falar pelas costas, não. Planejar o mal contra outra pessoa, também não. E Deus quer que sejamos pessoas espirituais. Uma pessoa espiritual, igreja, ela não vai jamais dizer: eu vou para aquela denominação porque lá eu posso ficar bem à vontade. Não. Essa pessoa está agindo como uma pessoa carnal. É uma pessoa que quer gozar dos seus próprios prazeres. É aquela pessoa que quer fazer a sua vontade, quer servir a Deus e quer servir a sua própria vontade ao mesmo tempo. Ou há de desagradar a Deus, ou há de desagradar a sua própria carne. Não tem como agradar os dois ao mesmo tempo não, igreja. Então nós temos que aprender a negar a nossa própria vontade para que a vontade de Deus prevaleça sobre nossas vidas. Porque quando nós somos espirituais, sabemos discernir as coisas espirituais. Porque muitas vezes tem pessoas endemoniadas na nossa parentela, nós dizemos: não, isso é o gênio, puxou o pai, puxou a mãe, puxou o tio. Não. Sabemos que existe, aleluia, a parte espiritual das coisas. Uma pessoa, para estar endemoniada, igreja, não é necessário que ela fique espumando, nem se debatendo, não. Certa vez Jesus estava com os seus discípulos, e isso está relatado lá no capítulo 13 de João. Jesus estava reunido com os seus discípulos, e ele disse que um deles havia de o trair. E naquele mesmo instante o texto diz que Satanás entrou dentro de Judas Iscariotes. Ele era um homem ganancioso, era um homem, aleluia, ambicioso. Era um homem que tomava conta do tesouro entre todos os discípulos, junto com Jesus. E aquele homem, ele pensava apenas em dinheiro. Tanto é que ele vendeu Jesus. Aquele homem, por mais que ele vivia ao lado de Jesus, mas aquele homem lá na frente o traiu, porque ele era carnal. E qual foi o fim de Judas? A morte. Porque o salário do pecado é o que, igreja? É a morte. E o Espírito Santo nos convida a ser espirituais. Irmão Daniel, como é que eu faço para ser uma pessoa espiritual? Primeiramente, ter comunhão com Deus. Ser constante concernente às coisas de Deus. É ter uma vida de oração, uma vida de renúncia contra o pecado.
é buscar ter amor ao próximo, é pedir ao Espírito Santo para que lhe ensine a andar como Jesus andou. É esse tipo de pessoa espiritual que Deus quer. E quando nós nos tornamos pessoas espirituais, Deus deposita dons espirituais sobre as nossas vidas. Qual a finalidade disso, irmão Daniel? É você colocar a mão sobre uma pessoa e os demônios sair no nome de Jesus. É você colocar a mão sobre... Aleluia. E essa pessoa ser curada sem precisar de cirurgia, sem precisar de mãos de médico. É Deus se utilizar de você, igreja, para profetizar na vida de alguém que está precisando de uma palavra. Porque quem aqui já foi edificado através de uma profecia? Algo que você estava passando, veio um irmão e disse: olha, Deus contempla tudo que você está passando por isso, isso e aquilo. Deus revelando. E você se sentiu fortalecido. E tem muitas pessoas aí fora precisando de nós, igreja. Estamos adormecidos, estamos paralisados, estamos nos comportando como crentes carnais, pessoas que se perdem com as tentações do mundo, pessoas que se alegram somente com as coisas do mundo e esquecem as coisas de Deus. Mas Jesus nos trouxe aqui nessa noite para fazer algo novo na nossa vida. Jesus nos trouxe aqui para fazer algo novo na nossa vida. Vamos para o capítulo 14. Olha o que diz no versículo 1 do capítulo 14. Segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais. Apenas até aqui. Veja que o apóstolo Paulo, ele estava falando a respeito de buscarmos os dons espirituais. Lá em Colossenses capítulo 3, diz que assim como nós ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são lá do alto, as coisas de Deus. Que coisas são essas? São dons que Deus quer colocar sobre você, e muitas vezes nós estamos incrédulos. Estamos vivendo em tempos, igreja, que existem muitas denominações que não creem nem no Espírito Santo. Eles não creem que o Espírito Santo existe. Estamos passando por um período na nossa vida, igreja, em que muitos anteriormente buscavam até mesmo um batismo no Espírito Santo. Hoje em dia não quer mais saber disso, porque isso para eles se tornou bobagem. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele viu um dos discípulos de Jesus, não aqueles 12, os 12 apóstolos, não. São outros que se converteram durante as pregações de Jesus. Aí ele perguntou àquele rapaz: em qual batismo você foi batizado? Ele disse: no batismo de João, remissão dos pecados. Aí o apóstolo Paulo olhou para ele e disse: você conhece o Espírito Santo? Ele: eu nunca ouvi falar. Aí o texto diz que ele colocou a mão sobre aquele discípulo, e ele foi batizado, falou em línguas e começou a ser cheio do Espírito Santo.
Então veja que o falar em línguas, o profetizar, não é coisa da carne não, mas sabemos também que Satanás, ele gosta de imitar as coisas de Deus. Nem todo mundo que está rodopiando dentro da igreja está cheio do Espírito Santo. Nem todo mundo que está profetizando está cheio do Espírito Santo. Nem todo mundo que está falando em línguas está cheio do Espírito Santo. Demônios, eles sabem imitar as coisas que são de Deus e enganar. E temos que estar atentos, igreja. É por isso que Deus, ele nos diz nessa noite que nós devemos ser espirituais, porque quem é espiritual sabe discernir as coisas espirituais de Deus. E ao mesmo tempo ele diz que aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, e jamais chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Quem crê nessa palavra? Não chegou nem ao nosso coração, mas Deus, aleluia, tem preparado para nós. O apóstolo Paulo, certa vez, ele foi arrebatado. Ele diz que não sabe se no espírito ou se no corpo ou se fora do corpo, mas ele disse que foi levado ao terceiro céu, e ali ele ouviu coisas que não convém falar aos homens. O que é isso? É buscarmos as coisas que são lá do alto. Tem tanta coisa que Deus quer revelar para nós, tem tantas coisas que Deus quer mostrar para nós, mas estamos desapercebidos, estamos desatentos, estamos incrédulos. O Espírito Santo, ele quer encher a cada um de nós que aqui estamos, igreja. O Espírito Santo de Deus quer encher a cada um de nós que aqui estamos. Fuja das falsas doutrinas. Eu vejo cada pregação absurda por aí. Não, porque os dons é apenas no tempo dos apóstolos. Não, porque o Espírito Santo não atua mais hoje na igreja. Atua sim, mas a incredulidade tomou conta da igreja. A incredulidade tomou conta da igreja. Por quê? Porque essas pessoas não estão firmadas na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: buscai os dons espirituais, buscai as coisas que são lá de cima. E Jesus também falou: buscai primeiramente as coisas, aleluia, do reino dos céus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que isso significa? Enquanto nós estamos, aleluia, nos sacrificando a Deus, fazendo a vontade de Deus, as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Os nossos sonhos são, aleluia, os nossos objetivos são alcançados. A nossa vida, a nossa família é edificada por Deus. Isso tudo porque estamos buscando primeiramente o reino de Deus, as coisas que são lá de cima. E o Espírito Santo nessa noite, ele nos dá esse aviso: eu quero derramar poder sobre vós, mas depende de cada um de vocês. E ele nos traz outro alerta nessa noite: que a gente não venha deixar a incredulidade tomar conta de nós. É você que Deus quer encher. 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 É você que Deus quer encher nessa noite. Quem crê aqui que Deus ainda é o mesmo e não mudou?
Levanta a tua mão e dá um brado de glória para Jesus nessa noite. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele não mudou. E quando a gente não consegue discernir, não conseguimos saber o significado daquilo que a palavra de Deus realmente nos traz, é porque somos carnais. Mas Jesus, Ele quer que sejamos espirituais. É ler, aprender, colocar em prática e acreditar que aquilo é a palavra de Deus. É acreditar que o Espírito Santo de Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas na nossa vida e através da nossa vida. Quem aqui quer ser cheio pelo Espírito Santo nessa noite? Mas não fale apenas da boca para fora, não, fale com fé. Eu quero ser cheio da tua presença aqui nessa noite. Eu quero ser cheio da tua graça aqui nessa noite. Eu quero ser cheio da tua virtude aqui nessa noite. Porque poder, unção, graça, só é derramado na vida daquele que crê. Se não crê, não recebe de jeito nenhum. Mas é necessário que a gente creia, porque Deus quer derramar poder sobre a tua vida. Deus quer mostrar as coisas que estão em oculto na tua vida. É aquela pessoa que está ao teu lado querer te derrubar em todo o tempo, querer te prejudicar, querer te difamar. Aí você diz, você que é uma pessoa espiritual, dizer, não, Deus já me avisou, Deus já me alertou. Isso faz parte da vida de uma pessoa que é espiritual. Mas quando nós somos carnais, somos enganados por qualquer um. A gente se torna aquele crente piolho, vai pela cabeça dos outros. Ah, fulano falou que é assim, assim, assim. Oxe, então é verdade. Fulano pregou para mim dessa forma e eu creio. É a palavra de Deus. Mas nem tudo que é pregado é aquilo que a palavra de Deus quer dizer para nós. A Bíblia tem texto, tem contexto. Se a gente deixar de mão apenas um lado, acabamos distorcendo a palavra de Deus. Acabamos esquecendo, aleluia, e invertendo aquilo que Deus nos ensina. Mas quando nós somos espirituais, não. É você dizer, eu não vou para aquela denominação não, porque ali os crentes são carnais. Eu não vou para aquela denominação não, porque ali o povo é incrédulo, não crê no poder de Deus. Vê o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 4 do mesmo capítulo 2. Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque tem muitas pessoas que se apoiam na sua própria sabedoria. E o apóstolo Paulo, ele dava um tapa sem mão naqueles que se apoiavam na sua própria sabedoria. Aleluia. Não porque eu sou estudioso, com todo respeito, eu sou um teólogo, eu estudei, eu já viajei para vários lugares. E no capítulo 1 de 1 Coríntios, você vai observar que
aqui no versículo 27, olha o que o apóstolo diz: em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual foi nos feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, muitos de vocês que aqui estão foram levantados por Deus sem capacidade nenhuma, sem estudo nenhum, mas veja o que Deus fez através da vida de vocês. Confundiu a mente daqueles que são, aqueles que entendem, com as coisas que não são e que não entendem de nada. Porque através do Espírito de Deus, Deus nos concede sabedoria, discernimento, conhecimento. Talvez você não tenha nenhuma significância, até mesmo para as pessoas da tua parentela. Talvez as pessoas da rua onde você mora não te respeitam, não te tem como uma pessoa cristã. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu quero mudar a tua situação, eu quero mudar a tua vida, eu quero confundir a mente de muitos que pensam coisas vãs, coisas, aleluia, absurdas ao teu respeito. Porque Deus escolhe quem não é para confundir quem é. Quem era você? Quem era eu? Mas Deus nos escolheu, igreja. Valorize o chamado de Deus na tua vida. Se Deus te chamou para louvar, dê o seu melhor. Se Deus te chamou para pregar, dê o seu melhor. Se Deus te chamou apenas para orar, valorize, porque a oração edifica a igreja. Tem gente que nem sabe louvar, nem sabe pregar, não sabe fazer nada, mas ora. Às vezes é uma pessoa que não sabe nem ler, mas está orando, está dizendo: Deus, enche o pastor, enche o diácono que está pregando essa noite. Ai, Deus, por sua misericórdia, não é por merecimento não, é por tua oração e também pela sua graça e misericórdia. Eu vou encher a minha igreja, porque eu ouvi a tua oração. Porque Deus escolheu quem não é para confundir quem é. Fica de pé.